A padronização é algo interessante de se observar porque, repare, o nosso Criador fez uma diversidade enorme. Observe as plantas, os animais, observe as pessoas. Observe tudo à sua volta, observe o verde, como existem milhares de verdes. As tonalidades de outras cores também, como azul. Tudo o Criador fez com muita diversidade. Mas você já parou para observar que o sistema gosta de padronizar tudo? E agora, uma padronização nunca antes vista no mundo. As cidades, elas estão sendo padronizadas. Agora, por que estão padronizando as cidades? Por que o sistema gosta de tudo padronizado? É o que você vai entender neste vídeo que está começando aqui. Você já percebeu que quando você sai da sua cidade, que você atravessa além de outras cidades, talvez até estados ou países, você tem a estranha sensação de que nunca saiu do mesmo lugar? Por quê? Porque as lojas, elas são muito parecidas. As mesmas fachadas de vidro são vistas em várias cidades. Os estilos do shopping, as marcas que dominam as avenidas principais são sempre as mesmas. Quando você muda de um país para o outro, você muda o idioma, mas o cenário, perceba que é idêntico. Então, a pergunta é simples, mas é inquietante. Por que as cidades estão cada vez mais iguais? Antigamente, cada cidade tinha identidade própria. Cada cidade tinha arquitetura única. Observe, por exemplo, o Brasil, que é um país enorme. Você tem a arquitetura de Minas Gerais, da Bahia, do sul do Brasil. Em cada local desses no passado, você tinha uma formatação diferente para as casas, para o comércio, para a localidade. Isso é algo do passado, porque atualmente a padronização das cidades ela está se tornando cada vez mais evidente. E naquele tempo passado, o comércio local ele era forte, era constituído por famílias da própria localidade. A cultura era visível até nas construções, nas cores, nas placas, nas praças. Mas hoje, os centros urbanos parecem replicados a partir de um mesmo molde. Vidro espelhado, concreto cinza, prédios retangulares, iluminação branca fria, ruas padronizadas. Até os bairros considerados alternativos seguem um padrão previsível. Grafite controlado, bicicletário, prédio reformado com estética industrial. O que parece espontâneo, muitas vezes já nasce dentro de um planejamento estratégico. Vá por mim, não se trata apenas de estética. É modelo. Isso, modelo. Grandes incorporadoras seguem projetos semelhantes em diferentes regiões. Redes internacionais ocupam pontos estratégicos. Franquias substituem os antigos negócios familiares. O comércio local vai sendo absorvido por cadeias globais. Isso facilita a expansão, padroniza custos e simplifica a gestão. Mas, por outro lado, isso apaga cruelmente a identidade. Quando você anda por um centro comercial hoje em dia, você poderia estar em qualquer capital do mundo, mas as vitrines são sempre as mesmas. As campanhas são as mesmas. Até a disposição interna das lojas segue um padrão quase universal. E olha aqui, hein? Não é coincidência. Padronização reduz risco, reduz imprevisibilidade, reduz autonomia local. Uma cidade padronizada é mais fácil de administrar, mais fácil de monitorar, mais fácil de integrar a sistemas maiores. Então você passa a observar que tudo isso faz parte de um complexo sistema de controle. Observe como os chamados projetos de revitalização urbana quase sempre resultam na mesma estética. Espaços ditos modernizados, com os mesmos materiais, as mesmas soluções visuais, o mesmo tipo de ocupação comercial. Bairros antigos então perdem suas características
e ganha um visual global. E sabe de uma coisa? Eles chamam isso de progresso. Chamam de modernização. Mas modernizar precisa significar uniformizar? Quando todas as cidades começam a se parecer, algo além da arquitetura está acontecendo nos bastidores. Aqui é o Verdade Oculta. Cultura começa a virar produto. História vira decoração temática. Tradição vira estratégia de marketing. O diferente é permitido apenas como elemento exótico. E isso, claro, controlado e ainda comercializável, porque se não for comercializável, não tem espaço. E por falar em espaço, até o espaço público segue o mesmo padrão. Câmeras em postes, sensores em todos os lugares, iluminação branca intensa, mobiliário urbano idêntico e tudo mais. A cidade inteligente, então, a Smart City, esta promete eficiência, mas ela entrega previsibilidade. E previsibilidade é uma das bases principais do controle. Quanto mais homogêneo o ambiente, mais fácil aplicar políticas uniformes. Mais fácil instalar sistemas integrados. Mais fácil replicar regras. Pense nisso. Se toda a cidade segue o mesmo modelo estrutural, o mesmo desenho logístico e a mesma dependência de grandes redes e sistemas centralizados, qualquer mudança implementada em larga escala se espalha com muito mais facilidade. A padronização não é apenas visual, ela é estrutural. Ela prepara o terreno para a integração total. Até os hábitos começam a se alinhar. Mesmos horários comerciais, mesmos aplicativos de transporte, mesmas plataformas de entrega, mesmas formas de pagamento. O espaço urbano passa a funcionar como um grande terminal conectado. E quanto mais conectado, mais dependente. Dependente de quem? Dependente do sistema. Assim, o pequeno comerciante enfrenta dificuldade para competir com cadeias globais que operam com logística centralizada e com poder financeiro massivo. Aos poucos, a diversidade econômica se reduz. E quando a diversidade econômica diminui, a autonomia local também diminui. Então a cidade depende das mesmas redes. E todas as cidades dependem das mesmas decisões tomadas longe dali. O morador começa a viver em um ambiente que poderia ser qualquer lugar. Isso afeta até a percepção do pertencimento. Se todo lugar é igual, o senso de identidade, é claro, ele enfraquece. E uma população com identidade enfraquecida, ela tende a se adaptar mais facilmente a modelos prontos. Mas há algo curioso e você pode observar. Essa homogeneização, ela acontece ao mesmo tempo em que se fala tanto sobre diversidade. Culturalmente se discute diferença, mas estruturalmente tudo converge para o mesmo padrão urbano global. Então não se trata de teoria abstrata. Basta você observar ao seu redor. Compare fotos de centros comerciais de diferentes países. Compare bairros novos de cidades distantes entre si. O padrão se repete, a estética se repete, a lógica se repete. A pergunta que fica é: quem define este padrão? Quem é que decide como as cidades devem parecer? Tem mais perguntas. Quem ganha quando o mundo inteiro se transforma em uma versão levemente modificada de um mesmo projeto, hein? Talvez a padronização facilite investimento internacional. Talvez facilite circulação de capital. Talvez facilite integração tecnológica. Mas ela facilita e muito a centralização. E quando a centralização aumenta, o poder de decisão local diminui. No fim, não é apenas sobre prédios de vidro e concreto, é sobre modelo de organização social. Cidades sempre foram expressões culturais vivas. Hoje estão se tornando modelos intercambiáveis de um mesmo sistema global.
E talvez o que estejamos perdendo não seja apenas arquitetura histórica ou comércio tradicional. Talvez estejamos perdendo algo mais profundo: a capacidade de um lugar ser realmente único. Porque quando tudo se parece, tudo se torna previsível. E tudo se tornando previsível, tudo fica mais fácil de se controlar. Você está no Verdade Oculta. Incentive, participe, divulgue, compartilhe e seja membro. Você já viajou e sentiu que nunca saiu do lugar? Mesmas lojas, mesmas cores, mesma arquitetura. Eu mudo de bairro, mas tudo é igual. Mesmo shopping, mesma vitrine digital, mesma fachada de vidro espelhado, mesmo letreiro, mesmo formato. Centro da cidade parece cenário, copiado, colado, padrão necessário. Cafeteria gourmet na esquina central, farmácia em 24 horas, mercado global. Arquitetura fria, reta, sem alma, concreto cinza, estética calma. Mas calma demais, vira padronização. Identidade some na repetição. Placa em inglês pra parecer moderno, mesmo cardápio no verão e no inverno. Você pisa em outro estado, outra nação, mas sente que nunca saiu da estação. Verdade oculta Por trás da expansão, não é coincidência. é padronização. Verdade oculta, Começa a notar, quanto mais cidades crescem, menos lugares há. Bairros antigos viram tendência, depois viram cópia, perdem essência. Arte de rua vira marketing, cultura local vira branding. Tudo higienizado, planejado, espaço público calculado. Câmera em poste, sensor na rua, luz branca fria, cidade nua. Antes cada canto tinha história, agora segue a mesma memória. Plano diretor, mesma cartilha, vidro aço, mesma trilha. Rede global, dito visual, shopping idêntico ao internacional. Até o cheiro é padronizado, ar-condicionado centralizado. verdade oculta Por trás da expansão, não é progresso. é uniformização. Verdade oculta, Presta atenção, quando tudo parece igual. quem controla a direção. Cidades inteligentes dizem que é evolução, mas inteligência pra quem? Ou vigilância na mão, zona mista, polo comercial, mas tudo pertence ao mesmo capital, marca global, substitui tradição. Pequeno comércio vira exceção, o diferente vira exótico. Depois descartável, depois caótico. Padronizar facilita gerir, facilita medir, facilita expandir. Se toda a cidade segue o mesmo padrão, fica mais simples aplicar o mesmo controle na população. Menos identidade, mais previsível, mais homogêneo, mais acessível. Não pra você, mas pra administrar um mundo onde tudo pode se replicar. Quando a cultura vira produto e o espaço vira estatuto, quando o bairro vira ativo financeiro e o morador vira passageiro. Verdade oculta Escondida no chão debaixo do asfalto. da padronização, Verdade oculta, difícil enxergar. talvez as cidades Não estejam crescendo, talvez estejam se copiando até se apagar.